E temos aqui ele agora, jornalista, Leandro Narlock. O Leandro, para quem não conhece, ele já foi muito tempo da Veja. Eu era muito fã do Leandro, ele escrevia uma coluna chamada Caçador de Mitos. Caçador de Mitos. Já há muito tempo, depois ele foi da Folha, ele já esteve na grande mídia durante muito tempo. Aí ele publicou o livro que era o Guia do Politicamente Incorreto, que eu tenho todos também. Que tem série também. Exatamente, foi pro History, eu assisti a série no History, feito com aquele menino também, com o Castanhari. Muito boa essa série no History, mas eu tenho os livrinhos e é muito bom porque é um jeito de você conhecer a história de uma maneira legal, porque é muito sério, muito bacana, porém contado de um jeito diferente, um jeito bacana. Sim. E vendeu para todo o Brasil. E agora ele está com um curso muito interessante chamado Verdades Proibidas, que você pode se inscrever através do endereço www.cursology. É isso, né? Cursology.com.br/cursos verdades. Cursology, escreve, volta um pouquinho lá para eu soletrar para quem está no rádio. É curso e logy.com.br. E o que você fala nesse curso aí? Eu não sei se o curso ainda está aberto à venda, viu? Mas se quiser tentar... não tiver a nota, porque cara despreparado. Já. Não, porque a gente tem que criar uma sensação de escassez no público. Como é que é? Essa é a pega. Entendi. É a regra da escassez. É a fórmula do lançamento. Entendi. Me fala uma coisa. E o que é esse curso? É assim, ó, eu juntei várias ideias que renderam cancelamentos. Mas ideia é boa, porque tem ideia, por exemplo, você fala que o Emílio é bonito. Isso tem que ser cancelado mesmo, né? Essa foi fraca. Né? Essa foi podre na boca, vai pra lá. Não, entendi. É onde dá trending topics que alguém é cancelado e aí você pegou esses temas? Isso, só tema, por exemplo, nos Estados Unidos está muito na moda isso, né? Tipo, um professor tem uma ideia que o movimento gay, ou trans, ou feminista, ou negro não gosta, apesar de ser uma ideia boa. E ó o cara mostrando o livro ali, que legal. Esse livro é um sucesso, né? Mas e daí isso rende cancelamento. Por exemplo, hoje uma ideia que é óbvia, assim, homens e mulheres são diferentes por natureza, né? Tem aí tendências evolutivas para cada lado e tal. Ou então que o principal problema da polícia americana é a violência em si e não alguma coisa dirigida aos negros, né? Tipo, tem 90% dos negros são mortos por outros negros, aquele problema social de periferia, né? De comunidades e tal. Isso são ideias que as pessoas falam, não pode falar, não pode falar. Então eu juntei principalmente o Thomas Sowell, grande economista. E negro, que tem umas ideias que vão contra, por exemplo, teve aí o negócio da Magazine Luiza. O Frederico Trajano escreveu lá, não, porque existem poucos negros por causa da herança escravista. E o Thomas Sowell fala, não, talvez não. Antigamente, 50 anos atrás, você tinha mais negros. E a gente passou mais tempo da escravidão. E por que diminuiu a desigualdade entre brancos e negros, né? Então são ideias elegantes, ideias boas para melhorar o debate de minorias, né? Essa desigualdade toda que a gente tem, mas que alguns grupos ficam intolerantes, né? Então resolvi cutucar bastante esse pessoal. Então, mas você acha que há interesse em entender realmente esse problema? Ou você acha que isso é uma coisa que os caras querem só dominar o tema e se apropriar dele e falar, isso aqui é com a gente. Só a gente resolve, você não venha se meter, seu lugar de fala é esse, cala a tua boquinha, e aí você fica preso a esse lugar de fala. Total, eu acho muito isso, cara. Você tem assim, não tem mais preocupação com o resultado, entendeu? Tem mais tem um economista que fala sobre isso, ele chama de um campeonato de demonstração de lealdade. Então, quem é a pessoa que mais se compromete, que parece mais comprometida com um valor abstrato, sei lá, igualdade, sustentabilidade, sabe? Mas daí não vamos ver isso resolve ou não? Vamos fazer uma discussão lógica para ver se isso dá um efeito, dá um resultado. Daí as pessoas cansam do debate, te acusam, entendeu? Por exemplo, até mesmo em sustentabilidade. A gente está vendo aí agora os países ameaçarem um boicote ao Brasil por causa da Amazônia, né? Amazônia, meio ambiente. Isso é um assunto também... Tá na pauta mundial, né? Tá quente. Tá quente mesmo. Mas imagina o seguinte, países mais ricos, geralmente em países mais ricos a pauta ambiental é maior. Você não vê a pessoa falando não tem partido verde na Venezuela, nem tem partido na Venezuela. Sim. Mas você tem, quanto mais rico, mais forte a agenda ambiental. E mesmo assim, a degradação, depois de uma degradação inicial, quando o país enriquece, depois ele começa a preservar. Nos Estados Unidos, aí, grandes espécies, veados, ursos, lobos, estão todos se regenerando.
né? E países com mais acordo de comércio, isso o Sami sabe muito bem, quanto mais acordo de comércio você tem, quanto mais especializado você é, mais produtivamente você usa os recursos naturais. Então, ia ser ruim para o Brasil, para os pobres da Amazônia, para a floresta, não ter acordo comercial, entendeu? Uhum. Mas daí você vai defender isso e fala, tem que culpar o Bolsonaro, tem que se vingar. Não estou aqui defendendo a política ambiental do Bolsonaro, Sim. tem aí, né? Mas e daí essa ideia, isso, por exemplo, outro exemplo que eu falo até na última aula do curso. Na Califórnia você tem carro elétrico. Porra, legal, carro elétrico é muito bom. Peraí, a energia da Califórnia ela é em grande parte térmica. Então você queima carvão para depois você abastecer um carro elétrico como se estivesse abastecendo seu carro com carvão. Será que não é mais sustentável a gasolina nesse caso? Mas o pessoal quer saber de sinalizar virtude, né? De mostrar lealdade. Mas essa é a grande pauta na Europa, principalmente, que é o verde, né? Os partidos verdes estão crescendo lá e com a molecada eles acreditam nesse negócio do meio ambiente. Há muita preocupação. Preservação, Porque a gente viveu, eu sou mais velho, eu já vivi o medo da fome no mundo, eu vi o medo da guerra nuclear, eu vi o buraco de ozônio. Guerra Fria. Depois veio o aquecimento global e agora mudou, não é mais aquecimento global, agora é mudanças climáticas. E agora é pandemia. Emergência climática. Isso, agora é pandemia. Então esses medos, eles vêm sempre um atrás do outro e eu não consigo entender quem é que faz com que... Quem quer o controle pra gente sentir esse medo sempre. Sempre... a gente está com medo de alguma ameaça. A culpa da imprensa aí. Então, e daí você pega assim, ó. Por exemplo, energia nuclear, né? O pessoal tem muito medo, é muito parecido com um avião. Fala, nossa, medo de avião e tal. Mas quando você vai ver nos dados ali de mortes por megawatt gerado, é uma das mais seguras. Emite 0 carbono na atmosfera. O Bill Gates tem lá a Terra Power, né? Um projeto dele que é feita... ela é movida a lixo atômico, emite 0 lixo atômico e tal. No Brasil isso ia ser proibido, porque aqui a gente tem um monopólio público, né? As duas palavrinhas aí amaldiçoadas, que é previsto pela Constituição de energia nuclear. E olha só, pensa o seguinte, ó, no estado de Amazonas... Até um tempo atrás, estou falando muito não? Tá tudo não, tá muito agradável. Tá muito bom. Tá muito bom. A sua voz é agradável. Tá muito tem bom. Um tom bom. Isso. Dó maior. Até um tempo atrás, no estado do Amazonas, a energia era movida a termoelétrica a diesel. Esse diesel saía de São Sebastião, em São Paulo, ia de navio até Manaus. Essa distância é quase a distância Londres-Nova York. Não tem energia mais suja que essa. Hoje a maior parte é a gás, não é mais a diesel. Mesmo assim, é energia térmica. Daí agora imagina se o Ricardo Salles propusesse assim, não, vamos fazer uma usina nuclear no Amazonas. Todos os ambientalistas vão dizer que absurdo, ele é contra o meio ambiente. Enquanto isso, a gente fica lá gastando, emitindo carbono, queimando gás para ter energia elétrica. Vem da Venezuela, lá para o norte do Brasil, vem da Venezuela, que é uma energia termoelétrica, carvão, né? Carvão é termoelétrico? É isso, carvão, gasolina, né? Tudo, né? Carvão, gasolina, diesel. Essa gasolina aqui, essa energia que polui, ele vem para o Brasil, sendo que não pode passar no território que é dos índios. Não pode ter a ligação que é com a energia brasileira por causa do território dos índios. Bacana. Mas isso não tem solução. Tem. Putz, não tem solução. Porque entra naquela discussão, porque a gente não quer destruir a árvore. Essa discussão é balela. Pera aí, por favor. Por favor. Você entendeu? Ontem mesmo eu estava pesquisando mineração em terra indígena. O Canadá ele tem assim 1.500 acordos de mineração em terra indígena. E daí assim, essa é uma questão complicada, porque tem mineração subterrânea e tal, mas grande parte da mineração ela arregaça o lugar, não tem jeito, entendeu? Você tira tudo. Tem até uns casos que eles tiram foto do lugar antes para depois reconstituir a floresta e tal, né? Mas você pensa por devastação, metro quadrado de devastação em relação ao PIB, a riqueza que você gera dali, será que não vale a pena? Você dá para o índio ali o direito dele
ter participação numa reserva, vai arregaçar 0,1% do território. Mas isso vai garantir ali uma renda para o cara de décadas, entendeu? Para tirar índio do Paleolítico. Então, quer dizer, é sempre um trade-off, assim, não é uma troca. Mas você, Narlock, mas você não acha que os dados que vêm para a gente são errados? Ontem eu estava vendo, não sei quem é, eu estava ouvindo até não foi no rádio, que eu estava ouvindo, o cara falou que o Brasil só tem 30% de terras cultivadas. Sim. É só isso mesmo? Acho que é menos, não é menos? Eu não sei. Você sabe, Sam? Falou que é só 30%. 30%. Do que? Em outros países? Porque essas coisas tem que ser muito... precisa fazer um comparativo, né? Para saber se 30 é muito, 30 é pouco. O que se fala muito é que, assim, todos os países se desenvolveram e destruíram as suas florestas, né? Então, o desenvolvimento causa um dano ambiental. Então, a questão é como que a gente desenvolve sem causar o dano. E aí fica uma sinuca de bico. Agora, a questão da Amazônia é uma questão muito, muito difícil, que tem aquilo que eu perguntei para o ministro. O pessoal fala assim, a Zona Franca tem vários pontos negativos. Você não é economicamente eficiente, você mandar matéria-prima para lá, para voltar. Mas talvez seja o que sustente a economia lá. E quem paga essa conta? E muitos estudos fazem testes assim, tá bom, você tem a água normal e a água que é melhor... ambientalmente mais responsável e custa 10 centavos a mais. Principalmente em país pobre, todo mundo gosta do discurso, mas ninguém quer pagar 10 centavos a mais. Então, a questão começa assim, quem paga a conta, porque ser responsável por ambiente é mais caro. E como funciona a competição? Porque se eu sou responsável e ele não é, e a gente compete o mesmo mercado, eu tenho um custo mais alto e eu posso quebrar. Então, o discurso é muito fácil, mas quando você vai para a prática, eu vejo poucas soluções, né? Os países não tem nenhum caso muito bem sucedido no mundo. Os países que mais se desenvolveram... Mas você acha, Narlock, você acha que foi o marketing... O marketing anterior do Brasil era bem feito? Ou realmente o Bolsonaro foi o Nero... queimou, porque eu não consigo acreditar que 1 ano, 2 anos, o cara destruiu toda a natureza, tal, isso aqui. Foi mal feito o marketing, a propaganda para fora do Brasil. Eu acho que foi isso aí. Ali no comecinho do governo dele, o ano passado, ele azucrinou, né? Ele falou, esse negócio atacou ONG, né? Ambientalistas. Ele falou, ambientalismo é coisa de vegano. E daí ele atraiu todo esse alvo, ele virou alvo, né? Mas sobre isso que o Sami falou, acho que tem um jeito. Tem um movimento aí no mundo chamado ecomodernismo, que são os ambientalistas pragmáticos. E eles dizem o seguinte, olha, o único jeito de aliar desenvolvimento e crescimento da economia, né? Você ainda tem 2 bilhões de pessoas aí pobres, querendo virar classe média, querendo andar de avião, ter carro e tudo. O único jeito de aliar isso com preservação é com inovação, tecnologia. E daí tem uns casos lindos, assim, cara. Tipo, em 1980, para você conseguir 1 quilo de milho, você precisaria de 18 metros quadrados. Hoje você precisa de 3 metros quadrados, entendeu? Você consegue produzir mais. A tecnologia, né? A tecnologia, o avanço que teve a agroindústria, né? É isso. A sustentabilidade. Deixa eu falar uma coisa. Como é que você pesquisa os bagulhos? Porque você posso falar? Jornalista. Não, calma. Perguntar pra ele, com licença. Google. Não, é porque o Google, ele pode te manipular. Se você colocar aquecimento global, dependendo do país que você mora, o cara vai lá... Social dilema, onde eu assisti. Como é que você faz sua pesquisa? Porque vocês ficam falando aqui, argumentando... Social dilema? Pra caramba. Eu acho que vocês estão no algoritmo aí, estão bugados. Vocês podem ser cancelados, inclusive. Ô, louco. Pelo algoritmo. Você, inclusive. Nili. Porque você não tem como provar o que você tá falando. Tem, tabela da Conab. Tabela da Conab, depois eu volto. Não, mas como é a linha de pesquisa, assim, do teu treino? Isso que você tá falando é bem importante. Por exemplo, nessa questão de defensivo agrícola, agrotóxico, cara, tem umas bobagens. Falar que o brasileiro ingere 5 litros de agrotóxico por ano. Delícia. Umas coisas assim, se você for confiar no Google ou na Wikipedia, tá danado, né? Então tem que ser fonte oficial, tem que ser coisa direito, né? Mas, por exemplo, eu tenho quase uma ONG, né? Não quero chamar de uma ONG, uma página que está virando um instituto chamado Árvore do Futuro, que é com essa ideia aí do ambientalismo mais pragmático. E a gente está lá quebrando a cabeça para saber o que é mais sustentável. Sacola de plástico ou sacola de papel?
É assim, plástico tem aí um problema óbvio de lixo, né? Fica lá anos, centenas. Tá? E você faz muito volume com pouco peso, né? Você pega lá 1 tonelada de resina, você transforma aquilo em 1 bilhão de sacolas, entendeu? É uma coisa muito grande. E só que em todos os outros critérios ambientais, você pega a área que você ocupou para produzir a matéria-prima, o transporte, 1 tonelada, um caminhão de sacola plástica, se fosse em sacola de papel, precisaria de 6 caminhões. Entendeu? Então, acidificação de rios e tudo, por causa da produção. Em tudo isso, o plástico ganha. E a emissão de carbono. E daí você fala, como é que os políticos tão rapidamente conseguiram decidir que o papel... eu não entendo, cara. Até hoje a gente fala, depende do critério ambiental que você escolhe, a gente sabe o que é mais sustentável. Mas e daí tem muito aquela história da sinalização de virtude, né? O vereador fala, porra, é bonito, né? A Europa tá proibindo, cara, é o feel good politics. Isso, ele rouba a pauta que eu falei. Né? Então, mas onde o político entra, zoa tudo, né? Exato. O político entra no esporte, ferra, ele entra no meio ambiente, ele ferra, agora entrou na cultura. Sim. Ferrou a cultura, aí aqui pode uma coisa, aí você não pode, você tem que rezar a cartilha do político. Você não rezou a cartilha do político, ferrou. Exatamente. E esse é que o grande problema está nisso. E a discussão, ela fica... Você não tem lugar de fé. É o que ele falou. Ele falou, onde é que você pesquisou isso? Como é que você sabe onde está a grande verdade? Quais livros você leu? Tem que ler os 2 livros. É muito louco, porque muita gente fala, pô, eu citei o seu livro na aula de história, o professor me xingou. Eu falei, não usa o meu livro então, fala das minhas fontes lá, cita o Maldita Guerra, cita os livros lá todos que são da Companhia das Letras, entendeu? Que eu uso como fonte. Né? É louco, né? Ô, Emílio, é louco. Posso fazer uma pergunta? Mas... Quer fazer o... Alma, quero saber. Eu quero fazer, exato. Faz, mas eu vou tirar o fone. Isso, pra não te assustar. Por isso que eu... Não, porque o Enéas falava o seguinte, da questão da Amazônia. A questão da Amazônia era o seguinte, aqueles que acreditam aqueles que têm interesses internacionais têm hipóxia cerebral ou são mentecatos, porque eles querem a riqueza que tem no subsolo da Amazônia. Eu tinha razão ou não tinha quando, por exemplo, Jorge Soros teve acionado a questão da Vale do Rio Doce. Eu tinha razão ou não tinha? O interesse é muito mais sobre as riquezas do subsolo do que tornar a coisa bela, a coisa verde. Meu nome é Enéas. Mais que 15 Legal, segundos. 40 minutos. Enéas, não concordo não, Enéas. Primeiro, assim, que riqueza é? Um depósito de ouro lá? Esse negócio da riqueza também. Minérios. Eu não sei se tem muita riqueza também. Eu nunca vi essa riqueza. E além disso, assim, cara, ninguém vai concordar comigo, mas o Brasil tem o quê? 8.500.019 quilômetros quadrados. Se amanhã a gente acordasse com 8.300.000 metros quadrados, quilômetros quadrados, será que ia fazer falta, entendeu? Será que a gente não podia ir vender parte de Roraima, fazer aquela zona de como que fala? Zonas de desenvolvimento especial, zonas especiais. Mas vender para quem? Sei lá, para Cuba. Aí, faz uma Singapura ali no meio, entendeu? O Brasil com participação disso. Tem essa coisa meio militar, assim, de que o território brasileiro... Porra, o Acre, tem aquela famosa história do Acre. Mas ninguém mais quer território. Será? Não quer. Hoje em dia é dados. Ninguém mais quer território. Quem que quer terra? Terra já foi. Fazer um entreposto no Caribe. Não, acho que os caras querem o TikTok. O que vale hoje é TikTok, essas merda, bicho. Eu acho. Porra, você acha que o cara tá preocupado com a... Tá mais preocupado com o TikTok do que com o mico-leão dourado. Mas dizem que o brasileiro terreno. O brasileiro é dono do seu território. Eu não posso vender a minha parte, então? Não dá? Não sei. Isso é uma discussão que sem fim, né, Narlock? Isso é uma discussão sem fim. Porque, a gente não quer destruir a natureza, né? E ela é vendida muito linda, né? E é muito difícil o cara morar lá, o cara que vive lá, que é o que o ministro falou aqui outro dia. Ele falou, o problema é o cara que mora lá, o cara que mora no Amazonas, como é que ele vai levantar a graninha? Porque sonho todo mundo tem, né? A gente de grande cidade tem, o cara de Nova York tem, e o cara que mora lá nas palafitas, lá nem esgoto tem. Ele tem muito mais emergência do que esse pensamento global do cara que está na Bélgica, por exemplo, sentado lá na... E legislando o pessoal aqui na Vila Madalena, no Leblon, querendo que o crescimento seja top-down, assim, né? Que eles decidam o que o pessoal da Amazônia vai
vai fazer, tem aquela solução vai catar coquinho, né? Que é a solução da Marina Silva, de não, tem que cultivar açaí, fazer aí coleta de açaí, de não sei o que mais, de castanha. Mas tem atividades dessas que quando você olha ali na Receita Federal e tal, o tamanho do mercado, o mercado todo é menor que um restaurante em São Paulo. Entendeu? É que nem produzir energia solar, né? Eles fazem às vezes uma conta que não daria para abastecer nem X% das pessoas, assim. É tudo muito complicado e muito discurso, mas eu gosto da pegada do Narlock de olhar os dados, de tentar investigar as fontes primárias, tem muita desinformação. Eu faço isso em outras áreas, mas eu gosto muito desse trabalho, assim, de tentar questionar os discursos. Né? É homenagem do Sami? Não, fez uma homenagem. Homenagem. Mas você viu que nós não chegamos... Agora que eu tô com pedra no rim, tem pergunta. O Narlock é fantástico, jornalista. Mas eu achei que era pra fechar, porque o Delari tá lá 1 da tarde, 1 da tarde. Pra dar tchau pra ele. Delari tá sentado. Mas a conclusão... Bozino ali, ó. Doutor Buzina. Conclusão nenhuma. Vocês só ficam apitando, vocês só colocam fogo. Um defendeu sacola plástica, ele quer voltar agora. Canudinho. Eu não sei. Ele falou mal de energia solar. Canudinho pra tartaruga. Não falei mal, falei que é insuficiente para os problemas que a gente tem. Obrigado, viu, Narlock. Valeu, turma. Valeu. Eu fiz o gancho. Valeu, Lelê. Eu acho que o grande problema é vocês falarem no final. É a desinformação. A gente não sabe direito. Da onde vem? A gente não sabe direito. Quem tá falando o quê? Esse é o bagulho. Esse é o grande. Você viu, o ministro Ricardo Salles veio aqui, no mesmo dia, a BBC fez uma matéria das falas dele falando que tudo que ele falou é mentira. A gente não sabe, você vai falar pro ministro, mas ele parece saber o que fala. A gente não tem base de falar, isso é mentira, aí BBC fala, aí fica nisso. Um fala, o outro fala.